Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Comerciência. A gente está falando hoje de Psyllium, né? A gente tem uma série de pessoas que sofrem com o intestino preso, a constipação, a obstipação, e a gente vai falar um pouquinho disso. Será que funciona? E principalmente, né, quem é mais acometido são as mulheres, né? Por conta disso, eu até falo isso para vocês, quando vem no meu consultório, aí 90% das mulheres sofrem com esse problema, e quando vem um homem se queixando de constipação, muitas vezes eu fico muito mais preocupada, porque não é comum nos homens, e a gente acaba tendo que investigar para ver se não tem algo aí, né, como hoje, o segundo câncer, tanto em homens quanto mulheres, é o câncer de cólon reto, a gente precisa investigar, porque não é comum. É lógico que a constipação, ela está associada a uma alimentação com mais fibras, hidratação, né? Se eu não tomo bastante água, mesmo eu comendo fibras, o meu intestino não funciona de forma adequada. Eu preciso deixar essas fezes mais hidratadas, então a gente vai ver que o psyllium ajuda nisso, mas eu preciso de água, não adianta só tomar o psyllium. E o exercício físico. Então, quando a pessoa faz exercício físico, muitas vezes ela tem a sensação, né, do intestino se mexendo, de uma maior, às vezes, produção de gás. Isso é real, porque realmente você aumenta o peristaltismo e também vai ajudar a funcionar melhor o intestino. Mas vamos falar de psyllium, né? Então, o psyllium é uma fibra natural, proeminente, né, proveniente de sementes da planta Plantago ovata. Ele é um polímero, né? Aí é de arabinoxilano, ó, consegui falar essa palavra enorme, que resiste à digestão no trato gastrointestinal superior, melhorando os sintomas intestinais. Então, o psyllium, ele é difícil de ser absorvido, né? E por isso ele vai fazer esse intestino trabalhar mais na tentativa de absorvê-lo, né? A gente tem alguns componentes aí da alimentação que tem essa característica. Ele retém água no intestino, então ele deixa as fezes mais pastosas. Uma coisa importante, às vezes a pessoa até evacua todo dia, né? Vai no banheiro todo dia, mas as fezes endurecidas, principalmente para quem tem hemorroida, vai sangrar, vai provocar sangramento. Então, o ideal é que as fezes tenham uma consistência pastosa para não te machucar. Muito importante em grávidas, tá? A grávida tende a ter mais constipação e tende a ter mais hemorroida. Então, por exemplo, as grávidas que eu acompanho no consultório, eu já deixo com módulo de fibra desde o primeiro mês. Porque mesmo que o intestino dela funcione muito bem, eu sei que com o evoluir da gravidez isso pode piorar. E as pessoas, quando elas vão ficando mais velhas, também tendem a ficar mais obstipadas. Então, tem pessoas que falam, ah, eu nunca tive obstipação, agora eu tô tendo. Às vezes porque a pessoa fica mais sedentária, às vezes porque toma menos água, né? Porque com o envelhecimento a gente vai perdendo a sensação de sede. E, por outro lado, a gente desidrata mais. Então, isso pode piorar. O ideal é a gente acompanhar, tá? Constipação, quem tem crônico, então você precisa melhorar a alimentação, muitas vezes vai ter que ficar com módulo de fibra aí, talvez o psyllium, né? Pode ser uma boa alternativa. E hidratar muito, fazer atividade física, sempre, tá bom? E ele retém essa água aí, com as fezes ficam mais pastosas, mas aí eu preciso de água, né? Só reforçando, gente, não adianta ele reter água se eu não tenho água, então eu preciso tomar água. Está disponível aí na forma de casca, grânulo, comprimido ou pó. Então, a gente tem várias formas aí para quem tem, às vezes não gosta muito de uma forma ou outra, tem como você trocar. E lembrando que 20 a 30% dos brasileiros apresentam constipação, e a gente sabe que isso é muito maior nas mulheres. Como que eu falo que é constipação? Eu não preciso evacuar todos os dias, mas se eu vou ao banheiro menos de 3 vezes por semana, eu tenho que ficar preocupado. Isso não é normal. E lembrando, de novo, né, que o câncer aí, o segundo câncer, né, em homens e mulheres, é o câncer de cólon reto, e a obstipação não é legal para câncer, e consumir poucas fibras também é muito ruim. Então, a gente sabe que um dos fatores aí que previne o câncer é aumentar o consumo de fibras na alimentação. Mas chega de conversa, né? Vamos ver se funciona ou não funciona. Então, plataforma PubMed, sempre falo, é uma plataforma que tem as melhores revistas científicas, né? Revistas que eu vi que realmente tem um rigor em aceitar os artigos, em aceitar os estudos, e de revisores e etc. O Psyllium tem 158 estudos. Quando a gente pega em humanos,
né? A gente tem 77 estudos. Então, eu sempre reforço isso. Não é porque algo funciona em modelo animal, tipo roedores, que é o mais comum, que vai funcionar nas pessoas. Então, quando eu vou ver evidência científica, eu preciso sim de estudos em humanos, senão eu não posso falar que tem evidência científica. E quando eu pego estudo randomizado, que é aquele estudo mais rigoroso, que compara com placebo, eu tenho 20 estudos, né? Isso é bastante. Se vocês pegarem o Comerciência desde o início, lá em agosto, de ver que tem coisa que não tem estudo randomizado nenhum, ou que tem um estudo. Então, 20 estudos já chama bem atenção, né? Acho que a gente já consegue até falar assim, ó, tem algo dizendo aí que funciona. Em termos, os estudos variam de 6 a 15 gramas, mas a maioria fala de 10 gramas dia, né? Por isso que eu coloquei esse 10 em evidência aí. E aí sim, né, os estudos mostram uma melhora do hábito intestinal sem aumento dos gases, né? E ele também melhora a síndrome do colo irritável. Síndrome do colo irritável, geralmente, ele é caracterizado por pessoas que têm obstipação e diarreia. Então, períodos com obstipação e períodos com diarreia, o intestino totalmente desequilibrado. Então, para essas pessoas funciona. A gente sabe que algumas coisas, né, algumas substâncias que a gente passa para melhorar a constipação, muitas vezes aumenta os gases. Então, fica muito desconfortável. A pessoa fala, nossa, eu fico com aquela barriga inchada, né, eu tenho mais flatulência, me incomoda. Então, isso é bem interessante do Psyllium, que não tem. Eu vou reforçar aqui que alguns estudos não tem só o Psyllium, tem o Psyllium com outras substâncias. Então, muitas vezes a gente faz uso, sim, de módulos de fibra, né? Eu uso várias substâncias aí para melhorar esse intestino. E efeitos também na redução do colesterol, melhora do controle glicêmico, mais saciedade. Isso também, se eu consumo a fibra, né, eu vou ter mais saciedade, porque ela é mais difícil de digerir, eu demoro mais tempo, eu dou mais trabalho para o meu trato gastrointestinal, então ele demora a mandar aquela mensagem para o cérebro que ele está vazio. E aí eu fico mais saciado, né? A melhora do colesterol e do controle glicêmico, isso está relacionado também com o intestino funcionando melhor, tá? Isso é muito importante. Algumas pessoas aí que têm um diabetes mais descompensado, eles podem ter um quadro de paralisar ou de ter uma redução muito importante do movimento do trato gastrointestinal. Então a gente vê pessoas que o estômago não funciona direito, ou o intestino não funciona direito, então importantíssimo o intestino funcionar bem, tá? Isso tá relacionado aí com uma série de coisas. Então a gente pode falar que o Psyllium tem sim evidência científica para constipação, tá? Então pode ser uma arma aí poderosa para quem tem constipação. Sempre conversar com o seu médico, muitas vezes, no seu caso, só o Psyllium não vai ser suficiente, né? Importantíssimo ter um estilo de vida saudável, comer frutas, verduras, legumes, produtos integrais, tudo isso tem muita fibra, e fazer atividade física, porque a atividade física também ajuda nessa movimentação intestinal, e para quem tem diabetes, o diabetes controlado também ajuda nisso, né? Quando você tem um diabetes aí, aquelas pessoas que vêm, minha glicemia tá 400, né, 200, então isso aí mostra que o diabetes não está bem controlado e a gente pode ter esses quadros aí de paralisia do sistema gastrointestinal. Tá bom? Então vamos lá? Semana que vem a gente vai falar de algo bem diferente, que eu tô curiosa para estudar, para ver se funciona ou não, que é o Morosil, que é um extrato de laranja vermelha, tá? Uma pessoa aí me mandou, achei bem interessante, vou pesquisar. Tá bom? Obrigada e até a próxima segunda-feira.